sejam bem-vindos ao podcast Os Três do Sul, concebido e produzido pela Regional 3 da Associação Brasileira de Ensino de Biologia. Somente juntos podemos ser o que somos. Um salve para a comunidade da Educação em Ciências. Eu sou a professora Sandra Wisbick e serei a host do segundo episódio do podcast Os Três do Sul. Neste episódio, nós vamos conversar sobre os diferentes momentos da formação do professor de biologia, mas não faremos isso de uma perspectiva idealizada, mas sim sediado pelo chão da escola. Nós vamos receber 3 professores de biologia, os Três do Sul, é claro, associados da SBEM-Bio. Representando o Paraná, está conosco a professora Aline. Dá um alô aí, Aline. Olá, pessoal, tudo bem? Por Santa Catarina, recebemos a colega e professora Giovana. Oi, gente, tá certo. E do Rio Grande do Sul veio o professor Alex. Fala aí, Alex. Olá, pessoal, tudo bem? Vem com a gente descobrir o que os Três do Sul têm a dizer sobre os diferentes momentos da formação do professor, antes, durante e permanentemente. Historicamente, os cursos de formação de professores apresentam diferentes perspectivas, as quais estão relacionadas com a evolução histórica e social da profissão, bem como dos objetivos e finalidades a respeito da educação escolar. Na década de 1930, com o currículo organizado no formato 3+1, houve a descentralização entre o centro universitário e a faculdade de educação, estabelecendo uma dissociação entre o conhecimento de caráter técnico-científico ou específico e o didático-pedagógico, além da própria desarticulação entre teoria científica e a prática escolar. Nesse período, as disciplinas consideradas como prática, hoje estágio curricular, assumia ações de observação da prática docente, seguida da imitação do modelo observado. Outro modelo adotado na prática do estágio supervisionado ocorreu na década de 1970, quando foram incorporadas atividades de inovação técnica, que foram denominadas de microensino, em que se cria situações experimentais para que o futuro professor desenvolva as habilidades docentes, consideradas eficientes em situações controladas de ensino. Somente a partir da década de 80, as discussões sobre a necessidade de que a teoria e prática fossem articuladas passam a se tornar mais evidentes. E com isso, pesquisadores como Pimenta, 2012, Pimenta e Lima, 2004, Guedin, 2005, entre outros, passam a se mobilizar em prol de outras discussões e significados para o estágio e para a formação. Passa a ser assumida como um espaço para reflexão sobre as relações entre teoria e prática, possibilitando que um trabalho educativo de melhor qualidade possa ser desenvolvido pelos futuros professores. Atualmente, os desafios de formação são muitos. Diretrizes curriculares em constantes reformulações, a atual BNC formação, aproximando cada vez mais a formação da BNCC. Novo ensino médio, itinerários formativos, detrimento talvez de disciplinas básicas, as telas, os distanciamentos, as resistências com a leitura e a escrita, são algumas das inquietações que permeiam o cotidiano docente, fazendo-nos questionarmos: o que é um bom professor? Você está ouvindo Os Três do Sul, um podcast SBEM-Bio. Acesse o nosso sítio web e nossas redes para saber mais. Então, segundo Nova, 2009, o bom professor é aquele que conhece quem instrui, que possui uma cultura profissional de abertura, diálogos e aprendizados com seus colegas, que desenvolve o tato pedagógico. Nesse tato pedagógico, cabe a capacidade de relação e de comunicação, sem a qual não se cumpre o ato de educar. E também essa serenidade de quem é capaz de se dar ao respeito, conquistando os alunos para o trabalho escolar. A quarta dimensão proposta por Nova é o trabalho em equipe, numa perspectiva coletiva
e colaborativa, de reforço necessário nos projetos escolares, e o compromisso social, que pode assumir diferentes definições, mas que convergem em valores, inclusão social e diversidade cultural. Finalizo essas inquietações em relação ao ensino, a formação e a educação, que se entrelaçam as perspectivas teóricas aqui trazidas com um questionamento levantado também por nós. Será que o futuro ainda demora muito tempo? Assim, a SBEMBio acredita e defende uma política educacional lastreada no mundo real das escolas e da docência. E, por isso, trouxe para os microfones quem vive mais intensamente a docência em seu cotidiano. Vamos nessa? Para iniciar nossa conversa, vamos conhecer nossos convidados. Professores, nos contem um pouco sobre suas trajetórias, falem brevemente de onde vêm, por que escolheram se tornar professores, onde se formaram, como foi seu processo de formação inicial, em qual momento histórico das licenciaturas se formaram, se foi em tempo de magistério, mas acredito que todos vocês, com uma formação mais recente, já extrapolando essa formação 3+1. Vamos lá, Aline? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre a minha formação, né? Eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Realeza. Sou daqui da região do Paraná, então do Sudoeste, sempre morei aqui em Ampere, que é localizada aqui no Sudoeste do Paraná. Desde pequenininha, então, eu sempre falava que queria ser professor, né? Ao longo da minha vida eu acabei tendo algumas outras ideias, algumas outras opções, mas quando eu cheguei no ensino médio, então, tive a oportunidade de conseguir fazer o processo seletivo para a universidade e consegui passar, então, na Universidade Federal da Fronteira Sul, no curso de licenciatura. Eu tive uma grande influência também de algumas conhecidas que estavam cursando, né, a licenciatura em outras instituições e fiquei muito motivada na época, então consegui realizar esse sonho aí de ser professora, né, algo que foi desde pequenininha até então posteriormente. Durante o meu processo de formação inicial, né, que eu iniciei em 2018 e finalizei em 2023, em todo momento eu estava tendo um vínculo CLT, então sempre foi uma formação voltada tanto para a academia e também para a questão do meu trabalho. Então sempre foi algo penoso, digamos assim, pela demanda que existia entre a instituição, né, e as demandas também externas. Então eu falei, é uma formação recente, né, que finalizei ano passado, e logo que eu finalizei minha formação, ingressei na pós-graduação, então esse ano já estou fazendo mestrado, e nesse meio termo também acabei fazendo 2 pós-graduações para complementar a minha formação. Obrigada, Aline. De imediato, então, vamos para a fala da Giovana. Oi, gente, então, sou Giovana, eu sou de Santa Catarina e eu, na verdade, ainda estou em formação. Eu faço Ciências Biológicas na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e eu também sou manezinha da ilha, eu nasci aqui em Florianópolis, sempre morei aqui. E, na verdade, o que eu sempre tive certeza é que eu queria fazer biologia, sim, porque eu acho que, como eu cresci assim, em contato com a natureza, isso foi uma coisa que puxou para esse lado. E aí eu entrei na faculdade pensando com aquela ideia de que eu queria ser cientista, que eu queria trabalhar em laboratório. Eu entrei na UFSC em 2019, então no ano seguinte, quando veio a pandemia, eu tive que ficar em casa, né, todo mundo. E eu tenho um irmão mais novo, que na época ele devia estar no sexto ou no sétimo ano, e aí ele recebia as atividades da escola, mas não tinha, tipo, por exemplo, um vídeo, alguma explicação, então eu que ficava com ele, até porque eu que tinha tempo, né, e eu ficava com ele estudando. E foi, eu acho que foi dessa experiência que eu vi que eu queria ser professora, que eu levava jeito para isso. Isso já tinha me passado pela cabeça, mas como eu sou mais tímida, eu achava que não tinha nada a ver comigo, e inclusive depois eu percebi que não tem nada a ver. Enfim, e aí ano passado eu comecei a atuar como professora na rede privada e tem sido muito bom. Foi a coisa assim que eu realmente percebi que é realmente o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer para minha vida. Então eu ainda estou me formando, estou terminando o TCC esse ano, quer dizer, ano que vem eu me formo. Alex, tua apresentação. Bom, eu já faz um pouco mais de tempo que sou formado. Concluí a graduação em 2011 pela URI de Santo Ângelo, aqui perto de São Luís Gonzaga. E no mesmo ano que eu estava cursando o último semestre, eu fui aprovado num concurso público num município aqui ao lado de São Luís Gonzaga, né? O município de Bossoroca, onde eu trabalho
até hoje. Então, são 13 anos de concurso público na minha primeira nomeação. Depois, em 2018, presto outro concurso público para a mesma rede e fui aprovado também. Então, tenho 40 horas no município. A biologia sempre foi o que eu queria, não importava se seria bacharelado ou licenciatura. Eu queria biologia, eu me sentia parte, me sentia componente da biologia, eu adorava as aulas da minha professora, então eu sempre me senti como parte, né, pertencente à biologia. Então, pensei, como que eu vou usar toda a biologia que eu vou aprender, né, na faculdade? Então, com certeza a licenciatura permite isso, que trabalhando em todos os anos, né, desde o ensino fundamental até o ensino médio, a gente possa rever sempre todos esses conceitos ali. Então, terminei em 2011, fiz até uma pós na área ambiental, não vi que não era o que eu queria. Depois eu cursei uma especialização na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Cerro Largo. Em 2014 eu concluí e agora estou no segundo ano do mestrado também da Universidade Federal da Fronteira Sul, de campus Cerro Largo. Então, para começar a rodada, chamamos a Prof. Aline, né? O que você acredita que ainda faz falta no seu processo formativo, agora como professor, em atuação na escola? Uma das coisas que eu percebo que eu senti bastante falta, e considerando principalmente a realidade que eu tenho, é bastante voltada à parte de educação especial e inclusiva. Por exemplo, a gente tem uma formação sobre isso durante a graduação, mas ela, de fato, ela é muito superficial. E como eu comentei anteriormente, eu também fiz algumas pequenas especializações, né, ao longo desse ano também, escolhi uma de educação inclusiva, e mesmo assim não é suficiente, porque a gente não está preparado para lidar com essas situações. Então, assumi o concurso público esse ano também, cheguei na sala de aula e me deparo com um aluno surdo. Então, não tenho preparação ainda, para conseguir lidar com essa situação. Então, esse é um ponto assim que eu acho muito interessante, que poderia ser um pouco mais discutido e abordado nos cursos de formação iniciais, pela demanda que a gente tem, né? Que são vários e vários alunos também que têm algum tipo de transtorno, e infelizmente a gente não está preparado para lidar com essas situações. Então, essa é uma das principais, um dos principais pontos que eu percebo que é uma defasagem na formação. Giovana? Eu concordo com a Aline. Eu acho que isso é um ponto também bem marcante. Eu ainda estou na graduação, né? Mas esse ano, inclusive, eu fiz uma matéria no início do ano que era de processos inclusivos. Isso me ajudou bastante a abrir, tipo, ter essa perspectiva e ver também que, tipo, mesmo, sei lá, eu fiz essa optativa, mas mesmo assim, tipo, não acho que seria suficiente. Não sei se eu me sentiria tão preparada, assim, para atuar em sala de aula com as crianças estudantes da educação especial. E eu também sinto a parte dos estudos das relações étnico-raciais. Assim, de forma geral, as coisas que acontecem na escola, principalmente situações de racismo mesmo, né, tipo, entre os estudantes, eu sinto que às vezes fica muito mais, por exemplo, professores de história para lidar com isso, sendo que é uma coisa que teria que ser articulada entre todos os professores. E eu acho que essa também seria um ponto que eu sinto assim que falta na formação. Alex? Concordo com as colegas, né, na questão da formação para a educação inclusiva. Na minha primeira graduação, eu não tive nada assim específico sobre educação inclusiva. Depois, eu até comecei uma segunda graduação no campus de Cerro Largo, em Química, e aí que eu fui ter a disciplina de educação especial, educação inclusiva, algo assim, não recordo, mas eu acabei não concluindo o curso pela questão de demanda de trabalho, não estava conseguindo acompanhar. Mas, além disso, eu também sinto assim, ó, eu já tive aluno cego, e então quando chegou para ser meu aluno, disse: "Como que eu vou trabalhar biologia?" Eu também trabalho química, né, com as turmas. Como que eu vou fazer para explicar tudo isso, para fazer ele entender, né, se é um aluno cego, eu não tive preparo nenhum, né, para trabalhar com aluno cego. Também tantos alunos com transtorno do espectro autista,
os déficits de aprendizagem, a gente vai tentando, vai sendo um autodidata, vai tateando, né, aqui e ali, mas são estratégias que a gente tenta desenvolver na sala de aula, para tentar fazer esses alunos acompanharem, terem um desempenho. Outro ponto que eu acho que também faz falta é a questão das redes oferecerem informação mais específica, tanto para a educação inclusiva quanto a outras questões de legislação educacional, de atualizações assim que muitas vezes não chegam até nós e temos que acabar correndo atrás de tudo isso e ficamos, às vezes, amarrados sem saber o que que realmente é permitido, o que que pode, até que ponto conseguimos agir. Você está ouvindo Os Três do Sul, um podcast Sbem-Bio. Acesse o nosso sítio web e nossas redes para saber mais. Um dos desafios, né, que eu estou encontrando também nessa questão da educação em ciências, ponto em que os alunos eles estão, acho que também muito cansados e saturados, né, de diversos fatores dentro da escola, pelo menos aqui no Paraná. E aí, o que eu observo é que eles têm uma certa resistência e a dificuldade de compreender como que aquilo pode ser importante, como é importante para a vida deles. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho de fazer com que eles percebam que aquilo não é só algo que eles precisam aprender, que, bom, tá no currículo, tem que passar para eles terem conhecimento sobre aquilo. Então, essa é uma das principais, né, dificuldades que eu encontro, fazer essa motivação do aluno para que ele consiga, né, se sentir motivado para aprender e estar disposto a aprender. Então, essa é uma das principais dificuldades também, né, além, né, da questão inclusiva, resolução de conflitos também em sala de aula também é um aspecto, né, mas que foge um pouco dessa questão da educação em ciências, né, mas é um aspecto também a ser pontuado. Ti? Eu acho que também nessa linha sobre a motivação, eu percebo bastante, tipo, eu acho que é por causa do celular, né? Porque eles, por exemplo, dá o intervalo da aula, eles pegam o celular. A gente sempre tem que estar pedindo assim, gente, celular na bolsa, mochila. E aí eu acho que tem a ver com isso, porque, por exemplo, quando a gente passa algum texto ou alguma coisa para eles fazerem, em vez de só, sei lá, tá ali prestando atenção na aula, tipo, escrever um texto, eles têm bastante dificuldade, tipo, de interpretação, de entender o que é para fazer e também de entender o porquê daquilo. Tipo, eles ficam assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Já acabou, já passou as avaliações, as últimas avaliações, eles já entregaram os trabalhos e a gente tem aula até dezembro. E tá muito difícil, porque daí eles ficam assim, mas por que a gente tem que estar tendo aula agora? Tipo, já acabou, a gente vai precisar estudar isso. Então, acho que também tem a ver com isso, com a motivação. Acho que trazer de volta, assim, acho que não para a vida real, mas ali para a escola mesmo, né? Porque eles estão sempre ali no celular. Acho que essa seria a principal dificuldade. Perfeito. Alex? Na minha visão, assim, eu sinto falta de mais tempo para poder dar um sentido melhor, mais profundo aos conteúdos, né, para ver se conseguimos fazer com que eles entrem nessa dança aí da sala de aula, de participar, enfim, né, e compreender a importância daquilo que estamos estudando. Então falta muito essa questão de organização, porque eu venho de um recorte bem específico da educação pública. Eu trabalho em uma escola do campo, ela é municipal e ela tem ensino médio, que é mantido pela prefeitura e não pela rede estadual. Então, assim, a gente acaba ficando com uma sobrecarga de disciplinas para completar a carga horária, enfim. Então, são disciplinas muito diferenciadas e nem sempre se consegue fazer preparo de uma aula que seja realmente voltada para a realidade do aluno, por mais que se tente. Mas falta um tempo para isso, porque tem o deslocamento, a ida e a volta até a escola, tem a vida pessoal também, e aí todo esse planejamento que consome à noite, às vezes à madrugada, para tentar trabalhar essas disciplinas ainda do novo ensino médio, que eu trabalho apenas com o ensino médio, mas todas essas disciplinas novas e tentar adaptar isso para a realidade, para o contexto deles ali. Então, seria a questão da formação para isso e o tempo para poder fazer tudo isso. Muito bom. Para atender também um pouco desses desafios, desses anseios, dessas lacunas que ficam, né,
da formação docente, que é só nessa constituição permanente, né, do professor. Então, desafio vocês a colocarem o que vocês fazem em sala de aula que traz um diferencial, que vem talvez da formação ou não, de algo que vocês também, ao longo do tempo de atuação, foram articulando a docência, e o que essa diferença, né, vai trazer de inovador ou de especial ou de diferente do ensino tradicional. Se tem algo assim que marque vocês em sala de aula, que vocês digam, não, isso é algo que rompe com a perspectiva tradicional. O que fazem na escola, que traz um diferencial na sua atuação, e que prática pedagógica que marca vocês, que marcou uma experiência, uma vivência que vocês queiram e possam compartilhar conosco. Nessa questão das práticas e os possíveis diferenciais, né, que a gente faz em sala de aula, uma coisa que me marcou bastante, né, foi uma coisa que um aluno me comentou comigo nesse ano. Entre aspas, ele é um aluno problemático, né, considerado por alguns outros colegas de profissão, mas eu nunca tive problema nenhum com ele. Nunca tive um problema, sempre foi muito querido, muito educado, né? E aí, um dia conversando com esse aluno, ele me, né, falou sobre isso, né? Que ele era aluno problemático, entre aspas, com outros professores. E aí eu perguntei o porquê que ele não é esse aluno comigo, porque eu nunca vi esse lado dele, né? E aí ele me respondeu porque eu trato ele com respeito. Então, trazer e perceber esses alunos como indivíduos, né? Eu trabalho com ciências, então fundamental de sexto ao nono. Considerar eles como seres humanos, trazer esse lado mais afetuoso, um pouco mais carinhoso e considerar toda a história e a vivência deles, está sendo algo que está sendo um diferencial. Porque talvez a gente fica muito fechado para cumprir muitas coisas, a gente esquece que eles também são seres humanos, que eles também têm sentimentos, que eles também têm problemas. Então eu percebo que esse carinho, esse mínimo de afeto, um pouco de atenção que a gente coloca para eles já é um baita diferencial. E isso está sendo uma coisa que eu tenho tentado trazer para as minhas aulas. Eu tenho um pouco chão de experiência aí na sala de aula, né? Iniciei esse ano, ainda estou aprendendo bastante, estou construindo a minha trajetória enquanto professor da educação básica, e algumas coisas que eu tenho tentado realizar em sala de aula para me constituir enquanto professor e criar esse leque aí de experiência, eu tenho tentado trazer algumas atividades um pouco mais práticas e, entre aspas, arcaicas. Por quê? Meus alunos estão muito saturados de tecnologias digitais. Então, infelizmente, tem uma grande demanda de plataformas e tudo mais, pelo menos aqui no Paraná. E aí o que eu tenho tentado trazer para eles são atividades um pouco mais hã, práticas e mais físicas. Uma coisa que eu fiz com algumas turmas esse ano que deu muito certo, que eles adoraram, foi depois de trabalhar todo lá um conteúdo sobre, por exemplo, sistema genital, toda a parte de ciclo menstrual e afins, eu fiz um bingo com eles. Então, fiz esse bingo e deu muito certo. Eles ficaram muito felizes, todo mundo participou, então foi uma atividade que era um pouco diferente e eles adoraram. Então, saiu daquele mais tecnológico e voltei mais para aquela questão física. E foi uma experiência muito positiva. Então, acho que tentar sair um pouco, talvez, desse tecnológico está sendo um mecanismo que eu estou tentando criar para sair, né, dessa pressão que eles estão tendo em relação à parte tecnológica. Primeiro, eu acho que, como eu também comecei agora, né, eu comecei ano passado dando aula, assim, é um ponto que faz um pouco de diferença, mas eu sou professora na escola que eu estudei no ensino médio, e isso eu falo para os meus alunos, meio que, tipo assim, eu sei, tipo, o que vocês passam, mas eu já estive aí nessa cadeira aí, onde estou sentada, e aí eles gostam disso também, porque dá essa aproximação, e eu percebo isso também, é uma coisa que eu falo, mas que a diretora me contou que os alunos falaram que eles me acham muito receptiva, muito aberta, porque eu sempre falo para eles, tipo, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, tipo, vocês perguntem, porque não tem isso, uma pergunta idiota, vão me achar burro, sei lá, tipo, eu sempre falo para eles que não tem isso, que é melhor a gente sempre saber. E quando eles perguntam, eu sempre respondo, assim, eu lembro, assim, por exemplo, quando eu estava na escola, às vezes tem uns professores que fazem uma pergunta, eles te olham assim, já te julgam, sabe? Então eu sempre tento ser bem aberta com eles. Sobre as práticas, eu vejo também que o que eles mais gostam é quando a gente faz, tipo, aula prática, quando eu trago alguma coisa para eles. Então eu sempre tento, por exemplo, se eu consigo trazer alguma coisa, por mais que seja, tipo, a gente está tendo aula sobre as gimnospermas.
eu trago um conezinho, assim, uma pinha para eles verem. Eles já acham, tipo, muito legal, mesmo que seja uma coisinha pequena, assim. E aí, esse ano, a gente fez uma prática que foi bem legal. É uma prática dos tipos sanguíneos, que aí eu usei corante, leite e vinagre. Aquela, acho que é uma aula prática clássica, né? E eles acharam muito legal, porque daí a gente conseguiu entender direitinho, tipo, por que não pode misturar o sangue, por exemplo, na doação sanguínea. E outra coisa também, porque acho que essas aulas práticas, elas exigem mais tempo da gente, né? Que nem o Alex tinha falado, uma coisa que já é difícil. Mas estão pensando numa coisa mais simples também, outra coisa que eu acho que é marcante. Por exemplo, quando a gente vai fazer revisão de prova, eu sempre tento fazer alguma coisa, tipo, trazendo uma forma de brincadeira, ou fazer batata quente, assim, com pergunta, eles também gostam, legal, assim, mesmo que são adolescentes, né, eles gostam bastante. Ok, Giovana, Alex, as tuas experiências, sua caminhada é um pouco mais longa, talvez fica mais fácil. Agora o Alex vai ter que pensar qual ele vai querer. Bom, eu já tenho 13 anos de sala de aula. Posso dizer que a caminhada é uma metamorfose, né? Uma constante, assim, porque começamos de uma forma logo que saímos da graduação. E aos poucos, quando vamos nos entrosando à realidade da escola, a gente percebe que nem tudo que é aquilo que idealizamos na graduação, dizer, ah, vou fazer isso, que eles vão todos participar, vou fazer aquilo que eles não vão deixar de entregar tal atividade. Não é bem isso. E aos poucos a gente vai percebendo essa realidade, né? Que nós fomos alunos em outra época, nós tínhamos uma preocupação, estar na aula, entregar as atividades, enfim, né? E hoje em dia, muitas vezes, alguns têm aquela, ah, tá ali só cumprindo amanhã o horário, enfim, né? É uma coisa que vai mudando muito na nossa trajetória. Começando um pouco mais tradicional, né? Assim, menos, mais rígido, vamos dizer, no sentido de não brincar tanto, só responder aquilo que o aluno pergunta, né? E aos poucos a gente vai aprendendo a que pode sim conversar um pouco mais descontraído com o aluno, pode dar uma risada, tu não vai perder a tua autoridade ali, desde que tudo seja com respeito, como eu sempre digo. Então, outras coisas que eu faço em sala de aula, né, mais recentemente, em relação ao início de quando comecei a dar aulas, valorizar, né, o aluno, a participação, a frequência, contribui, discute, fica só quieto, né, coisas que no início eu não fazia. E como hoje se fala tanto em a formação integral, né, do aluno, né, então são outras coisas, outros pontos que comecei a considerar na avaliação, né, do aluno. E sobre a questão de uma prática, assim, eu converso bastante, como eu tenho muitas disciplinas com as turmas, tem 2 turmas que eu tenho 6 disciplinas diferentes com a mesma turma. Então, um dia na disciplina de legislação ambiental, nós conversando, assim, sobre as lavouras aqui da região, por que às vezes tinha algumas árvores que não eram retiradas, o aluno, ah, mas então é por isso que tal árvore sempre está lá no meio da lavoura, porque se retirar dá multa, um valor bem exorbitante. Então, essas relações que nós vamos fazendo, tentando fazer essa contextualização, né, com a realidade, já que os meus alunos são do ensino médio numa escola do campo, né? Então, sempre tentando fazer essa adaptação, né, dos conteúdos, das aulas, enfim, né? Então, a discussão, a relação com essa realidade. Também questão de aula prática, né? Já fiz, por exemplo, do pH, porque eu também dou aula de química no primeiro ano. Na biologia do primeiro ano também já trabalhei aquela questão do amido, extração de DNA. Eles acham bem interessante, porque tem todo o processo que eles vão construindo ali, elaborando os líquidos que vão ser usados, enfim, né? E a próxima pergunta se refere à interdisciplinaridade. Vocês trabalham com ela? E se sim, como a desenvolvem? Infelizmente, eu não consigo trabalhar de forma tão interdisciplinar, né? É algo que eu gostaria sim. Não consigo trabalhar por algumas questões de tempo também. De certa forma, me falta um pouco de
de preparação também para trabalhar dessa maneira. E acho que seria interessante também nessa questão interdisciplinar ter um amparo também dos demais colegas da instituição que eu atuo também para fazer um trabalho mais coletivo também. E isso é algo que a gente não acontece muito, no sentido de que talvez não bate alguma carga horária de atividade, enfim. Então, esses pontos acabam interferindo para a gente fazer um trabalho mais coletivo, né? Não só em uma disciplina, mas em todas. Então, infelizmente, eu não consigo executar aí com clareza, mas é um desafio aí para ser superado. Giovana, tua palavra. Eu não sei se isso conta como interdisciplinaridade, porque, assim, trabalhar com os colegas eu também não faço, por questão de tempo também. Mas, primeiro, um dos pontos, tipo, eu sempre tento trazer nas minhas aulas outros aspectos que eu acho que não estão restritos à biologia, tipo contexto histórico, às vezes dependente, tipo, se quando é mais, por exemplo, genética, que tem um pouco mais assim, de matemática, mas mais por cima mesmo. E também outro ponto também que não é exatamente tipo, por exemplo, pensar numa aula junto com os professores, mas eu trago alguns pontos que eu acho importantes. Por exemplo, com o oitavo ano, que eu dou aula de ciências para o oitavo ano e para o ensino médio de biologia. Com o oitavo ano eu pedi um trabalho que eles tinham que fazer uma redação. Também por causa daquilo que eu falei, que eu acho que acho que é um ponto que falta assim nessa parte da interpretação deles conseguirem se expressar, eu pedi para eles fazerem uma redação sobre algum tema de sexualidade. Aí eu sugeri alguns temas e tal, e aí eu olhei essa redação e eu comentei com a professora de português, né? Porque eu achei que a escrita deles estava muito boa assim, e tal. Então acho que mais nesses aspectos meio que assim por trás das cenas, assim, meio que comentários com os professores, mas acho que seria só isso mesmo. Ok. Alex. Bom, eu até já tentei algumas vezes, mas é aquela questão, é o tempo de você preparar uma aula que consiga contemplar outros aspectos, né? Como a colega falou, ou a questão do aspecto histórico, até a gente consegue trabalhar um pouco mais. Às vezes com a geografia também, os pontos, mas na maioria das vezes acaba sendo aquela disciplina, cada uma na sua caixinha. Mesmo sendo eu o professor que trabalho, às vezes, a biologia e a química, ou biologia, química e física, nem sempre eu consigo fazer a relação, né, de todos os conteúdos de cada uma das disciplinas para que se tenha um trabalho, né, interdisciplinar. Seria isso. Perfeito. E como que é o trabalho com a comunidade escolar? A comunidade escolar tem participado, né, dessa articulação escola-comunidade? Como que a escola tem desenvolvido isso? Vocês, enquanto professores desses contextos, têm contribuído ou não? Fale-nos um pouquinho sobre. Bom, eu percebo que aqui na minha localidade, dentro da minha instituição, tem um bom andamento, né, da comunidade escolar com a comunidade externa também, tem um bom vínculo, tenta fortalecer bastante o vínculo com as famílias dos alunos, então é um aspecto bem interessante que a gente consegue tentar abordar, né? Infelizmente tem alguns pontos que deixam a desejar, né, por vários fatores, né, cada um tem uma demanda muito grande, né, então infelizmente isso acaba distanciando um pouco a família, por exemplo, da escola, mas a gente sempre está tentando trabalhar todo mundo em conjunto para fazer o melhor possível para os nossos alunos, para ter um bom ambiente escolar e um bom rendimento para eles, né? Giovana? Eu não sei se, talvez por ser rede privada, não sei se tem tanto essa junção com a comunidade. Seria, acho que no máximo, assim, mais com as famílias. Quando tem festa, quando tem evento na escola, que isso é uma coisa que a escola faz bastante, tipo, eventos que os alunos produzem alguma coisa, tipo uma apresentação, e aí a gente convida, é aberto, assim, ao público, mas normalmente vem a mais família e amigos, que mais nesse sentido, assim, não tem tanto uma articulação com a comunidade ou algo que poderia, não sei, tipo um cursinho, por exemplo, assim, para a comunidade mais aberta. Acho que mais isso, tipo, esse contato com a família, com esses eventos que tem. Ok. Alex? Bom, na minha escola, por ser uma escola da zona rural, assim, se tenta acolher muito, né, as famílias, porque temos algumas realidades, assim, bem difíceis, bem complicadas de questão de vulnerabilidade, né, de alguns alunos, mas a gente tenta acolher
todas as famílias, né, alguns eventos, a família é chamada, então são oferecidos lanches, palestras, apresentações, homenagens, enfim. Então, a comunidade acaba sendo bem participativa, né, nesse sentido. E com a questão aonde a escola está inserida, ao redor ali, por ser uma vila, né, rural, hã, acaba que a escola é uma extensão, né, ou o pátio das casas acaba sendo uma extensão. Por quê? As pessoas quando precisam de alguma coisa se dirigem à escola, os vizinhos ali mesmo não tendo filhos, ou não tendo netos, enfim, estudando, eles acabam se dirigindo pedindo aquela ajuda, né. Ou quando a escola precisa de algo, se dirige para aos vizinhos ali para pedir ajuda, pedir uma contribuição, até atividades. Eu lembrei agora da professora fez da hora do conto, sobre o trabalho da dengue, saiu com os pequenos na vila, né, a entregar como se fosse um panfleto, visitar as casas ali dos moradores, então, algo bem integrado. Então todos, caminhando junto, a escola e a comunidade. Tanto a comunidade, né, contando a questão das famílias, né, e a comunidade que está ali ao redor, né, toda a comunidade escolar. E para finalizar essa rodada, né, da prática, né, desse contexto escolar, então hoje, né, hoje, o que vocês têm feito hoje? Como se caracteriza a prática docente, né? Se a prof. Aline, a prof. Giovana, o prof. Alex falar, né, juntando tudo isso que vocês foram construindo ao longo dessas respostas, né? Quais as abordagens e as pautas que interessam a vocês e como tem sido o trabalho, assim, na perspectiva mais de fechamento mesmo. Então, para resumir, sim, de uma forma mais geral, como está ocorrendo a minha prática, diria que de uma forma mais humanizada para os meus alunos, tentando criar sempre um vínculo mais próximo a eles, utilizando as tecnologias digitais, como infelizmente ou felizmente está sendo cobrado da gente, então utilizo elas, mas tento utilizar outros mecanismos para fugir dessa parte mais tecnológica, para não ficar tão maçante, estão trazendo práticas um pouco mais diferenciadas para fugir desse padrão que a gente acabou colocando, tentando fazer o aluno ser mais ativo no seu processo de aprendizagem, para que ele de fato consiga utilizar e perceber como esses conhecimentos que a gente está utilizando, né, na sala de aula são aplicáveis no seu dia e qual que é a importância disso para eles, né? Então, de uma forma geral, acho que eu conseguiria colocar dessa maneira a minha prática atualmente. Eu diria também que a minha prática eu tento sempre ser mais acolhedora possível e acho que talvez principalmente fazer com que eles se percebam, tipo, ativos ali na escola também, tipo, não só: "Ah, eu tô aqui, eu sou professora, então a gente vai fazer isso, ponto, deu". Tipo, eu gosto de fazer com que eles percebam, por exemplo, que eles têm também essa decisão no processo da aprendizagem deles. Tipo, de colocar eles, assim, nesse papel de, por exemplo, de decidir alguma coisa, de trazer informação, para ter essa participação e essa participação conjunta. Alex, o que tem a nos dizer? Assim, juntando os elementos que a Aline e a Giovana trazem, praticamente resumiram, né, já falaram o que eu gostaria de falar, mas também temos, né, que ter essa parte humanizada. A sala de aula tem que ser democrática, claro, que somos os líderes ali no momento, né, mas, trazer os alunos para essa participação nas decisões. E só posso dizer, assim, que é a metamorfose ambulante, né, porque não vamos ser eternamente assim. Começamos de uma forma e vamos modificando essa prática pedagógica ao longo do tempo. Vamos nos adaptando às novas demandas que vão chegando, aos alunos que chegam com uma outra perspectiva, né, mais recente, mais tecnológicos, né, com mais liberdades, né, às vezes até com menos limites, enfim, mas é essa constante mudança. A nossa sala de aula e a nossa prática vai ser sempre assim. Concluindo esse bloco, pensando, né, hoje que trabalhamos na formação inicial, as perspectivas, né, as melhorias, a insistência nossa
trabalharmos talvez o ensino por investigação, os treinamentos pedagógicos, abordagem CPS, abordagem histórico-crítica, né? São muitos elementos teóricos, o educar pela pesquisa, os referenciais teóricos que nos ancoram, né? Desde pensar pensamento crítico, abordagem histórico-cultural, caminha particularmente um pouco disso que vocês colocam como desafios, como ainda lacunas, como problemas a serem trabalhados na escola. E muito das perspectivas teóricas que a gente acaba adotando nos cursos de formação é aquilo que lá no contexto da escola se traduz numa linguagem mais cotidiana, que é o respeito pelo aluno, é o ouvir o aluno, né, que nem a Aline coloca, o aluno que era considerado problema para muitos, para ela não é, e ele responde numa palavra simples, né? Respeito é o que resume essa diferença de interação que estabelece com a prof. Então, os referenciais, né, aquilo que é teórico, que faz parte da nossa formação, ele vai se traduzindo depois lá no chão da escola, uma linguagem mais simples, mais cotidiana, mas que vai reverberando aquilo que a gente defende como uma educação de qualidade, uma educação humana que forme cidadãos responsáveis, éticos, né, que tenham uma formação integral, tanto para seguir nos estudos, quanto para assumir o mundo do trabalho, e quanto para serem seres humanos, né, em atuação na sociedade. Caminhando para a etapa mais final do nosso podcast. Questiono vocês ainda, né, articulando a evolução histórica da formação dos professores, o que vocês acreditam que é preciso para o professor, né, com os desafios atuais da docência. Pensando, né, nesse contexto que é tão desafiador da profissão, numa sociedade polarizada, tecnologicamente também, com as inteligências artificiais generativas, o excesso de carga horária dos profs, o processo de avaliação para padronizar a docência e a relação com as novas gerações que estão chegando para esse contexto. Então, o que ainda é desafio para vocês, Aline, Giovana e Alex? Um desafio que eu percebo é conseguir articular muito bem essa questão tecnológica, o uso de mídias, de inteligência artificial para o dia a dia deles, porque isso é algo que está muito presente, eles estão muito conectados, eles estão muito acelerados e, querendo ou não, esse processo de expansão tecnológica, ele surgiu, né, também principalmente pós-pandemia, e isso refletiu muito na parte da educação. Então, óbvio que eu iniciei esse ano ali, né, eu trabalho como professora no estado, mas eu acredito que, infelizmente, os professores ainda eles não estão muito capacitados para lidar com essa geração que ela é muito ativa no sentido tecnológico, que ela tem essa dependência, digamos, no uso do celular, né, das redes sociais, com esse excesso de informações. Eles têm muito conhecimento, então, por eles estarem muito conectados, eles trazem muito conhecimento já. Isso é muito bacana, porque eles têm um baita repertório cultural, né, tanto que eles veem na internet, como de experiências no dia a dia. Ao mesmo tempo que isso é muito interessante, também é um desafio, porque muitas coisas que eles trazem são algumas questões que a gente tem que trabalhar de uma forma um pouco mais acentuada na sala de aula. Porque como tem esse excesso de informações, para essa geração estar muito conectada, então um vídeo no TikTok que ele viu, que ele falou tal coisa, poxa, ele viu aquilo lá, então ele vai trazer para aula. E aí é um desafio enquanto professora, lidar com esse excesso de informações também que eles trazem, né, de forma externa para a escola, né, para a vida deles. Então, essa capacitação dos professores para lidar com essa nova geração, de entender como lidar com eles, de como trabalhar com eles, considerando todas essas características que eles têm, é um desafio bem interessante que a gente lida cada dia, vai tentando tatear, como falou o Alex anteriormente, né? Vai tentando lidar melhor com isso, mas é um grande desafio. E aí, as várias questões que a gente já sabe também, né? A questão de valorização da profissão, enfim, são outros aspectos também que a gente já conhece. Não preciso ficar me atentando sobre isso, porque realmente a gente já tem bastante fala. Eu, inclusive,
ia falar disso porque eu estive no Enebil agora em Minas, e aí no final, na mesa final, teve a fala de algumas professoras falando sobre isso, né? Essa questão da valorização do trabalho, né? E a questão salarial também, que elas, tipo, estão no ponto já de ser medicadas. Tipo, eu acho isso muito sério, é muito ruim isso. Eu recém tô começando e eu já vejo, tipo, como é realmente difícil, tipo, não só a questão do salário, né? Eu acho que isso é o mais básico de tudo, mas, tipo, de ter tempo, de ter condições mesmo de trabalho, assim, por exemplo, o mínimo possível, assim, tipo, de conseguir separar, por exemplo, o que teus alunos estão passando da tua vida, porque às vezes tu chega em casa e, tipo, a gente já tem que estar pensando, trabalhando em casa também, né? Tipo, fazendo planejamento, corrigindo atividade, tudo isso, e ainda por cima a gente fica pensando nos nossos alunos, tipo, meu Deus, meu aluno lá falou tal coisa que aconteceu com ele e tu fica com aquilo na cabeça, tipo, acho que essa parte, talvez, tipo, de saúde mental, de ter essa parte, assim, de valorização, é um desafio muito grande, porque a gente vê isso em todos os professores, tipo, não vou falar 100%, mas uma grande maioria, né, que a gente vê que fala disso, né, tipo, e há anos, né, que nem a gente já sabe, é uma coisa já tá batida, né, a gente já sabe, mas é uma coisa, pô, a gente já sabe e ainda é assim, né. Alex. Eu vejo a questão do comprometimento, tanto de colegas como se comprometerem com a figura, com a personalidade do professor, de encarar como um trabalho sério e digno, porque muitas vezes eu digo na sala de aula, esse é o meu trabalho, eu estou aqui trabalhando, então eu quero o comprometimento de vocês, alunos, né? Então, assim, a questão de comprometimento, claro, dos alunos, das famílias e também dos colegas, como com o papel, com a figura do ser professor, né? De cumprir o que tem que cumprir, dar a sua aula, fazer as cobranças que tem para fazer, cumprir com os seus, com as suas demandas burocráticas também, né? Que eu não tenho tanta por ser da rede municipal, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, a rede estadual está bem exagerado na questão burocrática, são planilhas, relatórios, semanas de recuperação de aprendizagem, depois recuperação dessas habilidades que não foram alcançadas, enfim, é bastante coisa que consome o tempo dos professores da rede estadual, que não é o meu caso, porque eu sou da rede municipal. Então, assim, tem que ter esse comprometimento para trazer essa figura mais fortalecida do professor, que às vezes acabamos sendo desvalorizados porque alguns acabam não se comprometendo, né, com o que tem que fazer em sala de aula, com aquele papel que tem que fazer na escola. Outra questão que eu vejo é o respeito, que muitas vezes acham que a escola é uma extensão real da sua casa, de deixar o aluno lá e o filho, e que ele pode fazer o que ele quer, porque ele é acostumado a fazer em casa, e às vezes as cobranças vêm, né, e vêm de dedo apontado, né, para para dentro da escola sobre isso. Então, assim, às vezes as famílias também não têm essa noção de respeito, de hierarquia, né, da instituição escola. Né? Isso eu vejo muito relatos, né, ou até já aconteceu assim, algumas situações que acabam parecendo algumas feridas, né, porque isso machuca, né, machuca, fere a nossa integridade, fere a nossa figura, né, mas então são esses dois pontos aí que eu acho bastante presentes, né, grandes desafios. E, por fim, quais as expectativas de vocês com o futuro da educação, seus anseios com a profissão, como entendem a necessidade da formação continuada e de que forma enxergam a docência no futuro? Formação continuada, ela é essencial, né, para nós enquanto profissionais. E por experiência própria, vou fazer um relato. Eu iniciei esse ano, né, como professora da educação e eu não tinha outras experiências além do estágio. E a gente tem essa, né, clareza de que o estágio é um momento muito pontual.
ele com certeza nos dá algumas ideias da realidade, mas só literalmente vivendo o dia a dia, a gente tem então uma base maior para compreender e saber como acontece essa realidade. Então, aqui, pelo menos no estado do Paraná, né, existe um programa, né, o estágio probatório, e ele nos fornece um pequeno curso de formação ao longo desse estágio probatório para os novos concursados. Então, nesse estágio probatório que eu estou fazendo do Formadores, ele me deu muito subsídio e um pouco de orientação, porque é uma professora que já tem uma baita experiência que auxilia nesse processo, né? As temáticas que são abordadas já vêm padronizadas para fazer essa formação, mas essa troca de informações, de experiências, de você aprender com outros professores que também já têm uma carreira muito mais longa que a minha, me foi muito útil. Então, me deu um subsídio muito bom ter essa formação permanente, né? Ela vai se estender ainda pelos próximos 2 anos, então está sendo muito relevante. É essencial, né, para a gente conseguir lidar, e você aprende várias coisas que são importantes para o nosso dia a dia enquanto professores, desde uma técnica de gestão de sala de aula, uma técnica de gestão de tempo, enfim, as técnicas de Lemov também que a gente pode estar utilizando. Então, são coisas que acabei não, talvez não vendo isso com tanta clareza na formação inicial, mas que nessa formação continuada está sendo bem interessante. Alguns anseios que eu tenho, né, em relação a essa questão da gente lidar de fato com o uso das tecnologias, porque realmente é algo que tem uma demanda bem complexa, né, algo que está bem em alta, para a gente conseguir lidar bem, articular bem essas questões tecnológicas com o cotidiano da escola, com os alunos, e também trazendo a fala do Alex, essa questão da educação e do respeito. Isso é algo que vem de forma bem pesada no dia a dia da escola, que os alunos também têm essa questão de falta de educação, de fato, de respeitar, de usar bastante palavrão, não ter esse limite, né, do que fazer. Então, isso é algo que me preocupa muito porque está sendo cada vez mais presente. Então, isso dá um pouco de receio, né, no que vai isso, no que vai ser acarretado todas essas situações. Então, acho que de uma forma geral seriam alguns desses meus anseios, né, algumas colocações. Muito bem. Gi, a Gi ainda está na formação inicial e já deve, acho que, está pensando, né? Como seguir depois. Sim, exatamente. Bom, como eu ainda estou em formação, né, uma das coisas que me ajudaram bastante foi participar de um grupo de pesquisa lá na UFSC, que é a Ponte, com professores, tanto os professores da universidade como professores também da rede pública e privada. Tipo, essa troca de experiências, tipo, eu acho que é tão importante para a nossa formação como professor, mas também, tipo, para a formação continuada mesmo, porque eu sinto que foi quando eu entrei nesse grupo que eu estava mais atenta, que eu comecei a ficar mais atenta, tipo, essas questões, tipo, sobre a profissão mesmo, tipo, de ter essas experiências, né? Porque mesmo que eu não estivesse trabalhando ainda, eu já conseguia ter uma noção, assim, pelo relato dos professores, dos nossos colegas. E uma coisa que eu acho que por influência desse grupo, tipo, que eu tenho, assim, como perspectiva, é de depois, futuramente, voltar para a universidade, na pós-graduação, com o mestrado daí. E, para mim, pessoalmente, eu gostaria primeiro de ter mais experiência na escola, tipo, de viver a escola, assim, sentir até para eu ver o que eu faria no mestrado, tipo, para trazer um projeto de pesquisa pensando em alguma coisa que eu vivi, que eu senti, porque eu acho que essa articulação, assim, de estar sempre trocando, né, tipo, da escola para a universidade, da escola para a universidade, é muito importante para a pesquisa, na educação e do ensino de ciência. Acho que é isso, tipo, tem essa importância, é uma coisa que eu tenho como perspectiva para a minha formação. Ok, Alex. Eu tenho alguns anseios e perspectivas, né, de que sejamos realmente valorizados e respeitados, né, como outra profissão de nível superior qualquer, porque muitas vezes, é professor, né, parece que é menos que o engenheiro, que é menos que o médico, né, parece que é sempre tão basal, parece ser menos do que os demais profissionais de nível superior, né. Também tem essa questão da formação continuada, de que nos falta muito, muito, porque precisamos saber acolher toda essa a diversidade que a escola recebe,
acolher de uma forma humana para poder atender os anseios de todo esse grupo de crianças, de adolescentes que chegam até nós, né. Então essa questão da formação continuada, assim, falta bastante. Às vezes é uma formação genérica no início ou no meio do ano, e que são outros assuntos que acabam não contemplando as necessidades reais da sala de aula, né. E muito, assim, os grupos de estudo, as formações com as universidades são muito importantes, porque favorecem, né, a reunião de vários professores de cidades, de municípios diferentes, enfim, de escolas diferentes para essa troca de experiência, né, que um vai ajudando o outro com o seu relato, com a sua, prática, né, de sala de aula compartilhada ali. Obrigada. Professores, então, Prof. Aline, Prof. Giovana, Prof. Alex, em nome da comunidade SBEM-Bio, em especial da Regional 3, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Sobretudo, as experiências e perspectivas compartilhadas sobre a formação docente até aqui, visando que ainda tem muitos caminhos a serem percorridos. Vou pedir que vocês encerrem deixando seus contatos e, se assim desejarem, uma dica, conselho para os futuros colegas de trabalho que se encontram atualmente no processo de formação inicial. Aline? Pode estar me seguindo no Instagram, então @a.pagnoncelli. E em relação a alguma frase para, né, para o pessoal que está em formação inicial, aí é para a gente continuar insistindo na nossa educação, que ela é muitíssimo importante. A gente sabe dos desafios, né, eles vão continuar existindo, mas a gente é muito mais forte que esses desafios. A gente vai trabalhar sempre em conjunto para superar eles, né? Cada dia a gente planta uma sementinha em vários alunos, e essa sementinha ela está sendo sempre cultivada a cada dia. Então, não podemos desistir, temos que continuar cultivando e cativando essas sementes para que a gente tenha um futuro promissor para cada um dos alunos e também para a gente. Então, pessoal, meus contatos também vão ficar no final. Se quiserem me acompanhar também no Instagram, é Gigi, underline, aquele tracinho embaixo, Garrido. E eu, assim, de conselho, eu daria duas coisas. Primeiro, para encontrar um grupo de pesquisa na sua universidade, para ter esse apoio, assim, esse contato, porque eu também acho que esse apoio, esse trabalho em equipe é muito importante, muito fundamental para a gente não se sentir sozinho, que eu acho que às vezes a gente acaba se sentindo sozinho, assim, meio desesperançado. Então, principalmente isso. E quando tu chegar numa escola, fazer amizade com os professores também, nessa mesma ideia de ter essa equipe, esse apoio, ter um momento ali para desabafar também, porque acho que quando a gente está junto, a gente acaba trabalhando melhor. Alex, tua palavra final? No Facebook e Instagram, né, Alex Ferreira. E para finalizar, então, eu digo: trabalho em conjunto, trabalho em equipe é essencial. O diálogo também, senão não vamos ter uma educação de qualidade, um ensino efetivo, né. Sozinho não conseguimos fazer muita coisa, mas em grupo, com certeza somos bem fortes, assim, e uma vitória garantida. Outra coisa é a questão de o professor ser um autodidata, ir buscar a formação que precisa em alguns pontos, né. Claro, nem sempre a gente tem todo esse tempo disponível, mas não ficar esperando a vontade, né, ou a disponibilidade, a organização das chefias, né. Sempre ir em busca por vontade próprias, né, estar sentindo a necessidade de em algum ponto, ir buscar, porque se ficarmos parados, não vai funcionar, né? A nossa prática docente vai ficar estagnada, né? E vai ficar apenas em pontos genéricos ali e não vai cobrir as lacunas que estamos sentindo. Muito bem. Com a eloquência de quem pensa e faz educação em ciências e biologia no sul do Brasil, encerramos o nosso episódio 2. Esse foi Os Três do Sul, um podcast regional da Associação Brasileira de Ensino de Biologia Regional 3. Para saber mais sobre a associação, acesse nosso sítio web na descrição e siga-nos nas redes sociais,
conheça, participe, apoie e filie-se.